A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos para mais uma aula aqui no canal Maná de hoje. Eu sou o pastor Luiz Antônio. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6 dessa revista, E o Verbo se fez carne. Estamos estudando Jesus Cristo pela visão do apóstolo João. Hoje é a lição de número 6, nós vamos estudar Jesus, o bom pastor e as suas ovelhas. Vou mostrar uma interpretação do grego para bom, que eu acredito que você vai gostar, já aqui no texto áudio. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, nos ajude, se inscreva. Se você assiste às nossas aulas, gosta, mas ainda não se inscreveu, saiba que nós estamos numa campanha para chegar aos 100 mil inscritos. É uma jornada longa e eu conto com você. Vamos fazer uma coisa? Se você gostar de algum ponto aqui das nossas aulas, então deixa um like, compartilhe com alguém, porque se você gostou, com certeza mais alguém vai gostar. E com certeza também as nossas aulas vão ajudar essas pessoas que ainda não conhecem o nosso canal. Você conhece um montão de gente que eu não conheço ninguém aí da sua igreja. Então, se você compartilhar os nossos vídeos com os irmãos da igreja, se você publicar o link das nossas aulas lá no seu Facebook, no seu Instagram, no status do seu WhatsApp, com certeza muita gente vai conhecer o nosso canal, vai se inscrever e assim a gente vai mais rapidamente rumo aos 100 mil inscritos. Eu conto com você nessa empreitada. Na lição de hoje nós vamos estudar o capítulo de número 10 do Evangelho de São João e nós vamos destacar Jesus como o bom pastor, aquele que protege, aquele que ama e aquele que até dá a sua vida pelas suas ovelhas. Vamos analisar o contexto de Jesus como a porta das ovelhas e vamos diferenciar Jesus, o bom pastor, do mercenário. Então, uma aula com certeza interessante. Nossos 3 objetivos de hoje são analisar, esclarecer e diferenciar. Vamos analisar Jesus como a porta das ovelhas, o único acesso para o pecador alcançar a salvação e estabelecer comunhão com Deus. Vamos esclarecer o simbolismo do aprisco enquanto espaço de segurança, assistência e pertencimento ao corpo de Cristo e vamos diferenciar as atitudes do bom pastor dos comportamentos egoístas dos mercenários. Nossa palavra-chave de hoje é cuidado, o cuidado do bom pastor com as suas ovelhas. O texto áureo, João 10,14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Egoimi opimino kalos, que gnosco taimá, que gnosconde hipotonimon. Vamos destacar aqui kalos, que é a qualidade do bom pastor. Kalos, no grego, significa alguém ou alguma coisa que é nobre, que é belo, que é correto, que é virtuoso. Então, nesse contexto aqui do texto áureo, Jesus está se apresentando, ele está se colocando como o pastor ideal, como aquele que cuida e protege as suas ovelhas com amor. Uma coisa que eu já vou adiantar aqui do comentário de hoje é que Jesus não se colocava à porta das ovelhas para proteger, como os pastores faziam, mas ele se coloca como a porta das ovelhas. Então isso mostra o seu cuidado, isso mostra como ele é kalos, como ele é bom. Tem um outro termo também para bom no grego, que é ágaphos. E esse termo também caracteriza muito bem Deus e Jesus, a índole boa, o caráter bom de Jesus. Vou deixar aqui nesse vídeo para você assistir. Jesus, Deus é bom o tempo todo. A leitura bíblica em classe está em João 10, de 1 a 16. São 16 versículos importantes nessa leitura, que com certeza você vai fazer aí na sua classe, né? Destacando aqui o versículo de número 1, aquele que não entra pela porta das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Jesus está aqui se diferenciando dos mercenários. Versículo 2, aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Versículo 4, ele vai adiante delas, as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Versículo 5, mas de modo nenhum seguirão o estranho. As ovelhas que conhecem a palavra de Deus, as ovelhas que conhecem as escrituras, elas não vão seguir, elas não vão dar ouvidos à voz do mercenário, à voz do estranho. Elas só vão ouvir a voz do bom pastor.
Por isso que a voz do bom pastor precisa estar na minha boca como pregador, e na sua boca como pregador, como professor de escola bíblica, como aquele que testemunha de Jesus Cristo. Senão, as pessoas, aqueles que têm o chamado de Deus para as suas vidas, eles não vão te ouvir, porque eles só vão ouvir a voz do bom pastor. O 7, eu sou a porta das ovelhas. O 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Isso aqui fala da delícia de ser cuidado por Jesus como o nosso pastor. O 11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Tópico de número 1, Jesus, a porta das ovelhas. Vamos ver o contexto dessa metáfora de Jesus como a porta. O que Jesus queria com a parábola das ovelhas, dizendo que ele era o bom pastor, que ele é a porta das ovelhas, o que ele queria era mostrar o caráter dos líderes religiosos da sua época. O que ele queria era se diferenciar, se mostrar como o bom pastor, como aquele que dá a vida pelas ovelhas, daqueles líderes religiosos, que não tinham o real interesse de cuidar das ovelhas. Não mudou nada desde Ezequiel 34, versículos de 1 até o 10. Uma nota para vocês de Ezequiel 34, de 1 a 10, que você deve ler, tá bom? Leia, vê se você chega nas mesmas conclusões que eu cheguei aqui, mas eu anotei 5 pontos. Eu não vou fazer a leitura, vou deixar só os pontos para vocês e vou deixar na nossa aula lá no blog. Quando você for lá no blog pegar as notas de grego, essas notas aqui de Ezequiel 34, de 1 a 10, para você usar aí na sua aula, siga o nosso blog, tá bom? No notebook, no computador, no tablet, olhando de frente para a tela, lá direito, assim em cima, tem o botão seguir. Clica no botão seguir, confirma na janelinha que vai abrir e você já estará seguindo o nosso blog e nos apoiando. 5 coisas que a gente vê aqui na vida dos pastores de Israel, lá em Ezequiel 34, de 1 a 10. Os pastores da época de Ezequiel, no capítulo 34, eles exploravam o rebanho, faltavam com o cuidado com a proteção do rebanho e dispersavam o rebanho. O resultado disso na vida deles foi juízo divino. Mas como Deus é bom o tempo todo, ele faz promessa de restauração para o povo e também para os pastores. Ele é o pastor ideal, né? Pimenokalos, o bom pastor. Item de número 2, a porta das ovelhas. Jesus disse em João 10 e 7, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Esse texto no grego é amin legoimin. Oti egoimi e firaton provaton. O termo grego para porta aqui é fira. Essa porta era a porta do curral das ovelhas. Os pastores, no final da tarde, quando recolhiam o rebanho, os pastores se deitavam à porta das ovelhas, para que elas não saíssem para o perigo e para que o lobo não entrasse para devorar as ovelhas. Agora, olha que coisa suprema. Os pastores, eles se colocavam à porta para proteger as ovelhas. Jesus diz que ele não faz isso. Ele é a porta. Ele não se coloca à porta. Ele se coloca como a porta das ovelhas. Significa que de longe ele já vai perceber o mercenário. De longe ele já vai perceber o lobo. De longe ele já vai perceber aquele que vem fazer mal para as ovelhas. E ele, como a porta, ele se fecha para esse tipo de gente. E as ovelhas ficam protegidas. Então, queridos, estar além da porta que é Jesus é estar protegido. Estar aquém da porta que é Jesus é estar desprotegido. Aqui no item 2, na parábola de Jesus como a porta das ovelhas, a gente destaca 2 pontos. Primeiro, ele entra pela porta do aprisco onde se encontram as ovelhas. E mais, como eu disse, ele é a porta. Mas Jesus tem acesso livre ao aprisco. Ele pode entrar e sair no aprisco. As ovelhas não se espantam com ele, as ovelhas conhecem a sua voz, quando ele chama, elas atendem, né? Porque ele é o bom pastor. E a segunda coisa que a gente aprende aqui é que ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas, que é o que eu acabei de falar, né? Ele não é aquele que fica deitado à porta para proteger, ele é a própria porta das ovelhas. Então, com ele, as ovelhas estão seguras. É uma metáfora, né? Jesus como a porta, né?
Você não precisa nem imaginar uma porta inteligente, né? Que se abre e se fecha mais para pessoas com exclusividade. Mas se você quiser ver o cenário, vamos imaginar? Imagina uma porta eletrônica com identificação iridiológica, pela íris do olho. A pessoa chega, olha para a porta, ela reconhece e abre. Se ela não reconhecer, ela não abre. Mais ou menos isso, né? Para deixar bem moderno aqui do nosso ponto de vista. Jesus é a porta das ovelhas. Só entra quem ele permite. Então as ovelhas dentro do aprisco onde ele é a porta estão seguras. A parábola de Jesus como bom pastor e como a porta das ovelhas tem a intenção de diferenciar o verdadeiro pastor do pastor mercenário. Jesus queria se diferenciar dos líderes religiosos da sua época. Então ele se coloca como eu sou a porta, João 10:7, e depois como eu sou o bom pastor, João 10:11. O bom pastor, do grego kalos, significa bom de caráter, bom de índole, alguém que tem um caráter belo, como eu já descrevi aqui. Item de número 3, a mensagem da porta. O significado contido na frase eu sou a porta é bem claro. Existe apenas um caminho e é exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus. Jesus como a porta, ele é o acesso direto ao Pai. É o que diz Hebreus 4, 14 e 15. Pela fé em Jesus, a gente pode se aproximar com confiança, com ousadia do trono. Pode se aproximar com ousadia e com confiança de Deus. É o que diz Hebreus capítulo 4 e versículo 16. A gente pode desfrutar desse acesso se a gente tiver fé em Jesus, se a gente receber Jesus como Salvador e viver conforme as suas ordenanças. O nosso Senhor é a porta pela qual todos os pecadores devem entrar. Essa é a mensagem da porta. Ele sendo a porta, ele garante proteção na parte de dentro, garante que fiquem para fora os mal intencionados e ele dá acesso a todo aquele que o receber como Salvador. Tópico de número 2, o aprisco das ovelhas. É uma parábola? É uma alegoria? O versículo 6 indica que a história narrada por Jesus é uma parábola. Uma parábola é uma narrativa breve que ensina através de uma alegoria. Uma alegoria é uma figura de linguagem, é uma história curta que tenta transmitir uma ideia abstrata, uma lição através de uma ideia abstrata. As figuras aqui do pastor das ovelhas, de Jesus como bom pastor, de Jesus como a porta das ovelhas, foram símbolos que ele usou para transmitir para aquelas pessoas uma lição, para dizer para aquelas pessoas que ele é o único caminho da salvação, que ele é a porta pela qual elas deveriam entrar para a salvação. Então ele usava figuras, que é a alegoria, do cotidiano daquelas pessoas. Porque aquele povo era um povo que vivia no pastoreio, conhecia o pastoreio, era um povo que tinha gado, que cuidava de gado, cuidava de ovelhas. Então quando Jesus falava, usava essa alegoria, né? Quando Jesus propunha uma parábola, usava uma metáfora dele como bom pastor, dele como a porta das ovelhas, quando ele usava terminologias como aprisco das ovelhas, lobo, tal. Então o povo entendia direitinho o que é que ele estava falando. Em vez de ele usar palavras complexas, ele simplificava usando parábolas, usando alegorias. Assim ele falava com o povo uma coisa e o povo entendia a outra coisa que ele queria significar. Por exemplo, no item de número 2 do tópico 2, o aprisco das ovelhas. O aprisco das ovelhas era uma edificação de pedras que tinha apenas uma porta de entrada e as ovelhas eram levadas para dentro desse aprisco ao entardecer. Nós temos isso em João 10:1. As ovelhas, antes de entrar no aprisco, eram supervisionadas para ver se não estava machucada, se não estava ferida, né? O pastor, que era cuidadoso mesmo, diferente daqueles que a gente viu lá em Ezequiel 34, de 1-10, e diferente de muitos que haviam na época de Jesus, e diferente de muitos que há hoje em dia, que só querem tirar das ovelhas aquilo que elas podem dar, que é o leite, é a lã e tal, né? Eles não inspecionavam as ovelhas na hora que elas iam entrar no aprisco. Mas o bom pastor, aquele pastor que cuidava mesmo das ovelhas, ele olhava.
Porque se ela viesse machucada, se ela viesse ferida, ele ia cuidar dela. Separava das outras e cuidava, né? Então ele inspecionava. Essa inspeção também servia para garantir que nenhum lobo ia entrar no meio das ovelhas. Já imaginou um lobo num curral de ovelhas? Que absurdo, que fatalidade, que coisa grave. Então o bom pastor fazia isso. O aprisco então era um lugar de segurança para as ovelhas. E depois que o bom pastor, depois que o pastor conferia, bom pastor aqui eu usei para dizer, para falar daquele pastor que tinha cuidado das ovelhas. Não estou falando de Jesus agora. Mas Jesus coloca como bom pastor numa figura exatamente como essa, de alguém que cuida, que tem cuidado das ovelhas. Então aquele pastor que era bom, depois que conferia todo o rebanho, às vezes até contava, né? Porque já ouviu a música, né? A centésima ovelha e tal. Então é sinal que o pastor contava as ovelhas, para saber se não estava faltando nenhuma. Se tivesse, ele deixava todas protegidas ali e ia atrás daquela que não voltou. Depois que ele recolhia todas no aprisco, ele se deitava à porta do aprisco para guardar. E Jesus fazia mais do que se deitar à porta do aprisco, né? Ele diz que ele é a porta do aprisco. Ele é a porta das ovelhas. Então o aprisco das ovelhas aqui faz a gente lembrar da vida pastoril do povo de Israel naquela época. Era gente que cuidava de ovelhas. Então quando Jesus usava essa linguagem para eles estavam entendendo tudo. Essa figura do aprisco também fala da relação entre Jesus e a sua igreja. A igreja, enquanto corpo de Cristo no âmbito espiritual, ela recebe membros, ela recebe ovelhas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Vamos transcender agora? Sai daquele negócio da igreja como instituição. Esquece isso aí. Esquece a igreja local, o templo aí com as 4 paredes. Vamos transcender. Vamos nos elevar ao nível espiritual. Aqui no nível espiritual, o corpo de Cristo é a igreja. Igreja composta de pessoas de todas as classes sociais, todos os níveis sociais, todos os níveis de inteligência, todas as cores, todos os níveis de educação, pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações que aceitam Jesus como Salvador podem entrar nesse aprisco. Nesse sentido é interdenominacional. O nome de igreja não interessa em nada nesse sentido, tá bom? Aqui é Jesus se relacionando com as suas ovelhas. Baixando nesse nível, aí a gente chega à igreja local. A igreja local é o lugar onde um pouco dessas ovelhas que pertencem a esse corpo espiritual se congregam. Mas isso aí é só congregação, tá bom? Quando a gente fala de igreja, enquanto igreja local onde você se congrega ali, não é para você ser salvo, é porque você já é salvo, tá bom? Quando você se congrega ali, é porque você já está além da porta. Quando você está além da porta, você está aqui nesse nível espiritual. Então, você vai se congregar ali para se congratular, para se sentir bem no meio dos seus irmãos, testemunhar daquilo que Deus faz na sua vida e tal. Então, a igreja local é uma representação desse verdadeiro aprisco que está no nível espiritual. 1 de Pedro 5,4 mostra Jesus como o sumo pastor. Ele é aquele que dirige, que cuida, que protege a sua igreja aqui, nesse nível espiritual, congregando pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, naquilo que espiritualmente nós chamamos de o corpo de Cristo, que é a igreja. Item de número 3, um lugar de proteção. O aprisco das ovelhas simboliza também um espaço de proteção. Esse é o local defendido diretamente pelo pastor do rebanho, que está disposto a sacrificar-se até pelo rebanho, se for necessário. É o que nós temos em João 10 e 11. Espiritualmente falando, não existe lugar mais seguro do que aquele que está sob a vigilância do sumo pastor, que é Jesus, né? Então aqui nós temos o lugar espiritual, o corpo místico de Cristo, composto por pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, como eu já falei, e enquanto congregação local, nós temos uma parte desse aprisco. É um aprisco também, né? Porque ali é um lugar de proteção, ali é um lugar de proteção espiritual, onde a gente deve ir para aprender a palavra. A gente aprende a palavra na escola bíblica, como é o nosso caso aqui. A gente aprende a palavra nas pregações, né? Então ali é também o aprisco, um aprisco.
O que a gente conclui no tópico de número 2 é que não adianta estar num aprisco físico se você não estiver no aprisco espiritual. Não adianta se denominar filho, servo de Deus, servo de Jesus, se você realmente não for, né? Então é necessário de verdade estar para dentro da porta das ovelhas, que é Jesus. É necessário ter recebido Jesus como Salvador, para que aquilo que você representa no templo, na sua congregação, aí na sua igreja local, seja a representação da verdade desse nível que eu coloquei aqui. Jesus é o bom pastor, o aprisco é completamente espiritual, reúne pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, e o que nós temos aqui na igreja local é uma representação disso. Então não adianta encenar aqui se não pertencer aqui, a esse nível real. Não adianta ser pastor, professor de escola bíblica, membro de coral, não adianta nada disso se realmente não for membro aqui. Se a vida de santidade não facultar ser parte do corpo místico de Cristo. Essa é a suma do tópico de número 2. E agora, o tópico de número 3, a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Vamos ver o bom pastor, vamos ver o mercenário e no item 3, lobos vorazes versus o bom pastor. Item 1 do tópico 3, o bom pastor. No grego é pimenokalos. Kalos é a característica no grego original para esse pastor. Ele é bom no caráter, ele tem um caráter belo, ele é aquele que realmente cuida das suas ovelhas. No versículo 11, Jesus menciona que é o bom pastor e que sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Ele provou isso na cruz do Calvário. Em contraste, o versículo 10 fala do mercenário, que veio roubar, matar e destruir. A missão de Jesus é dar vida, tanto a vida abundante nesse mundo. Vida abundante não é ter riqueza. Vida abundante é ter roupa, é ter comida, sem a necessidade de mendigar o pão, ter um lugar para morar, seja alugado ou próprio. Se for alugado e você tiver condição de pagar, pronto, você tem um lugar para morar, você está abençoado. Tem um emprego para tirar dinheiro honesto dali todo mês para sobreviver, você é abençoado. Isso é vida abundante, né? Não é vida regalada, esplêndida, como a do rico da história do rico e de Lázaro. Não é disso aí que a Bíblia está falando. O bom pastor, ele garante então para nós uma vida plena nessa vida e garante a vida eterna, que é a vida de verdade. Então ele veio para dar vida e vida com abundância, nos dois níveis, tanto aqui quanto lá. Então a missão do bom pastor é oferecer vida, tanto vida nessa terra quanto vida celestial e vida eterna. A função do mercenário, que é o item 2 do tópico 3, o mercenário, é matar, roubar e destruir. Aqui no item 2, o mercenário, quero fazer uma ressalva. O mercenário aqui não é o diabo. O mercenário aqui são os falsos pastores, os falsos líderes, aqueles que não têm cuidado das ovelhas. Esses mercenários aqui, eles são aqueles lá de Ezequiel 34, de 1 a 10, aqueles homens que não cuidavam do rebanho, que só tinham interesse na lã das ovelhas, naquilo que a ovelha podia produzir, podia dar para eles. Hoje em dia o quadro está muito parecido, né? Hoje em dia tem muitos mercenários. Você acompanha a mídia, você sabe do que eu estou falando. Tem muitos mercenários querendo só o lucro que as ovelhas podem dar, mas não cuida das ovelhas. Aquele cuidado que os pastores antigos tinham com as ovelhas, né, de saber por que o membro não veio para a igreja, se está doente, como está a família, né, em vez do pastor ficar dedicando todo o seu tempo à direção de cultos e tal, podia gastar um pouquinho mais de tempo com as ovelhas, né, com aquela que só vem no final de semana, parar uns minutinhos, conversar com ela, saber como é que está, né, essas pessoas. Isso aí é cuidado, que o mercenário jamais terá. Mais uma coisa que é importante destacar aqui em relação ao mercenário, por que ele não é o diabo? Porque o diabo não cuida de ninguém, o diabo realmente só mata e destrói. Mas esses que Jesus chama de mercenários aqui, eles ainda cuidavam das ovelhas, mas não com aquele cuidado do verdadeiro pastor. Então é por isso que eu digo para vocês que o mercenário aqui não é o diabo, tá bom? O mercenário aqui eram os falsos líderes que não cuidavam, mas não cuidavam como devia.
E o que nos permite dizer que não era o diabo é isso, que eles cuidavam, mas não como devia. E o item de número 3 traça a diferença entre o bom pastor e o mercenário. Entre o pastor que cuida das ovelhas e aquele que só cuida das ovelhas por interesse, por dinheiro, pelo salário. Aqui acho que vale a pena, né, a gente falar com aqueles que são assalariados na igreja. Você é assalariado na igreja, você merece o seu salário, porque você trabalha por isso. O apóstolo Paulo diz que você é digno do seu salário. Eu também concordo que você é digno do seu salário. Mas você já se introspectou para saber se você está trabalhando só por esse salário ou se você está trabalhando por amor às ovelhas e o salário é uma consequência na sua vida? Porque digno do salário você é. Isso aí não tenha dúvida. Nunca tenha essa dúvida de que você merece esse salário. Você merece. Mas se no íntimo começar a mudar alguma coisa e você começar a trabalhar só pelo salário, aí você começa a se transformar no mercenário. E aí começa o item 3 a fazer sentido na sua vida. A diferença entre o que é ser lobo, o que é ser mercenário e o que é ser o bom pastor. A diferença entre o lobo e o bom pastor é que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, quando vê que o lobo vem, ele foge, deixa as ovelhas desprotegidas. Aí o lobo vem e devora as ovelhas. Essa é a diferença entre um e outro. O mercenário, ele trabalha só pelo lucro. O mercenário, ele faz a obra de Deus só pelo que ele ganha, só para se sustentar, só para manter a sua vida financeira em pé. Não existe amor nem compromisso nenhum nisso. Então, olha, o João 10:12 diz assim, ó, mas o mercenário que não é pastor de quem não são as ovelhas foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Jesus não. Jesus, lembra que eu falei que ele nem fica à porta protegendo? Ele é a porta. Então as ovelhas, além dessa porta, estão protegidas. O apóstolo Paulo descreve esses mercenários, esses lobos vorazes, como sendo falsos mestres que promovem doutrinas enganosas e comprometem a fé do evangelho. Nós temos dois tipos de gente hoje em dia, falso profeta e falso mestre. O falso profeta, ele é diferente do falso mestre nos seguintes termos. O falso profeta é aquele que profetiza falsamente. Quer um exemplo? Ele pode fazer uma pregação que não tem a base bíblica, exegética e hermenêutica correta. É aquele que coloca para dentro do texto as suas próprias ideias, fazendo a Bíblia falar o que ele quer que ela fale, e não aquilo que ela realmente está falando. Isso aí é o falso profeta. O falso profeta é também aquele que profetiza pelo dom de profetizar. Profetiza mentiras. É aquele que usa os 9 dons do Espírito de forma mentirosa e falsa para obter lucro. Esse é o falso profeta. O falso mestre é aquele que ensina do jeito errado. É aquele que ensina doutrinas mentirosas, doutrinas falsas. É aquele que passa um ensinamento que não tem base exegética e hermenêutica correta de acordo com as Escrituras. Então, dois tipos de gente. Lobos vorazes, na classificação, na classe dos lobos vorazes, a gente encontra falsos profetas e falsos mestres. Na escola do bom pastor, a gente tem homens de índole verdadeira, homens que amam o rebanho, protegem o rebanho, homens que pregam a palavra com o coração, homens que pregam a palavra com verdade. Para concluir, na lição de hoje, a gente viu Jesus como o único e verdadeiro caminho para a vida eterna. Ele é a porta das ovelhas, ele é a porta do aprisco das ovelhas. As ovelhas entrando por ele estarão seguras, protegidas. Ele vai protegê-las dos mercenários e dos lobos vorazes. Nós nele estamos seguros. Ele é exatamente o contrário do mercenário. O mercenário é aquele que não é pastor. Esse, quando vê o perigo, quando vê que o lobo vem, ele foge e abandona as ovelhas. Mas o verdadeiro pastor fica com elas e dá a vida por elas. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. João 10:11. É isso por hoje, essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula nós vamos estudar Eu Sou a Ressurreição e a Vida. É a lição de número 7. Então
também vai ser uma lição importante. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, nos ajude com a nossa campanha pelos 100 mil inscritos. Eu conto com você, compartilhe nas suas redes sociais. E se você quiser acesso a um material mais exclusivo, se torne membro do nosso canal. Para membros a gente tem vídeos, aulas e cursos exclusivos. E se quiser falar direto comigo, seja membro do nível consultoria. Assim você vai ter meu número de telefone e a gente vai poder conversar. Fique com Deus, até a nossa próxima aula.